Olá, muito boa noite para você. Seja bem-vindo a mais um programa Band Entrevista, aqui na tela da Band Amazonas para Manaus e mais 22 municípios do estado. Eu sou Neto Cavalcante e o nosso convidado do programa de hoje é o superintendente da SUFRAMA, Bosco Saraiva, a quem eu agradeço a presença. Muito obrigado por aceitar o nosso convite e estar hoje aqui na Band. Boa noite, Neto, a você e aos telespectadores do Band Entrevista. O senhor tem uma carreira consolidada já na política, começou no Distrito Industrial, né? Comecei no Distrito Industrial nos idos anos 80, quando eu saí técnico eletrônico da Escola Técnica Federal, fui fazer meu estágio na Sempre Toshiba em 1981, percorri a Sharp do Brasil, a Gradiente, saí de lá em 89, para entrar na política. E aí em 90 eu ingressei na vida pública, na política e ocupei alguns cargos no Legislativo e no Executivo também. Isso. Mais recentes aí, vice-governador do Amazonas, deputado federal e agora retorna à indústria numa posição, posso dizer, privilegiada, porque é o responsável por gerir a nossa Zona Franca. Pois então, foi uma carreira bonita, né? Porque eu comecei lá no chão de fábrica, como técnico de linha de produção, estagiário técnico de linha, e agora estou à frente desse organismo fundamental para o desenvolvimento da Amazônia como um todo. A SUFRAMA, na verdade, é o nosso grande ministério, né? O Ministério da Amazônia, que cuida de Amazonas, Rondônia, Roraima, Acre e Amapá, estados aos quais eu percorrerei já a partir do dia 21 desse mês. Eu estarei percorrendo esse estado, vou para o Amapá, e depois os demais estados que compõem a Amazônia Legal. Pouco mais de um mês à frente da SUFRAMA, já deu para sentar na cadeira, observar o que foi feito nos últimos tempos, o que vai ser feito nessa gestão? A SUFRAMA é uma autarquia de múltiplas atividades, né? Ela tem lá o setor de operações, que é que faz a internação das mercadorias todas e componentes que entram aqui para a fabricação dos nossos produtos no Polo Industrial de Manaus. Tem o setor de P&D, que é um setor importantíssimo, porque é o setor de pesquisa e desenvolvimento e inovação, que é a tal da lei de informática, que envolve recursos bilionários, que são investidos em ciência, tecnologia e desenvolvimento de novas coisas aqui na nossa região. E tem também o setor de projetos, que é o que aprova e acompanha os projetos de PPB, que é o processo produtivo básico. Para a empresa se instalar aqui no Amazonas, na Zona Franca, ela tem que ter um projeto aprovado, porque há contrapartidas. Costumam falar em incentivo fiscal, na verdade, tem uma contrapartida, como, por exemplo, a manutenção da UEA, que é a Universidade do Estado do Amazonas, que é mantida exclusivamente pelas fábricas do Distrito Industrial. Além do que, como eu falei há pouco, esses recursos de P&D, que são do Polo de Informática, que contribui com 5% do seu faturamento para que seja aplicado em pesquisas, em novas coisas, aqui que é uma obrigação também ser deixado aqui na nossa terra. E tem agora o CBA, que também é um evento novo, que se desgrudou da SUFRAMA de forma que ele possa receber recursos, tanto da lei de informática, como recursos externos também, recursos da iniciativa privada, para desenvolver pesquisa em cima de coisas da nossa região. Aquilo tudo que está posto aqui na nossa farmácia do mundo, que é a nossa floresta, vai poder ter uma velocidade maior agora lá dentro do Centro de Bionegócios da Amazônia, com o ato do presidente Lula, que deu a ele a sua autonomia e o seu voo em direção ao futuro da nossa região. O senhor tocou agora no CBA, importante. Como é que fica o CBA? Porque o senhor falou que ele sai das asas da SUFRAMA, mas vai continuar servindo ao nosso modelo aqui, agora com a sua personalidade jurídica. Perfeito. O CBA era um organismo que estava colado na SUFRAMA há 20 anos. E por estar colado, fazendo parte ali da SUFRAMA, ele não tinha condições legais de receber recursos oriundos, por exemplo, nem da iniciativa privada, tampouco
do fundo, que é o fundo da lei de informática. Eu não poderia receber e fiscalizar ao mesmo tempo, né? Exatamente, porque a SUFRAMA não é organismo de pesquisa, ela não é organismo de ensino, ela é um organismo de desenvolvimento regional. Então, a partir de agora, como ele se desmembrou, ele poderá receber esses recursos com muita velocidade. Foi feito um chamamento público, foi uma licitação, em que saiu vencedor a Universita, que é a fundação da Universidade do Estado do Amazonas, juntamente com o IPT, que é o Instituto de Pesquisa e Tecnologia de São Paulo. Esses dois organismos é que vão administrar e processar a vida do CBA daqui para frente. E, no momento, ele está em período de transição que deverá ser concluído no final do mês. Logo em seguida, será assinado um contrato entre o Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio, o MDIC, juntamente com o CBA, para que ele possa tomar vida e começar a fazer as atividades que a gente tanto precisa. Empiricamente, com poucos recursos, mesmo assim o CBA funcionou, mesmo estando colado à SUFRAMA, que fez um convênio com o Inmetro, que pagava os bolsistas que trabalharam algumas pesquisas. Uma delas, que foi coordenada pelo IPT junto com o CBA, é da fibra do curauá, que é uma fibra que a gente pode chamar de, para trocar em miúdos, Neto, é o abacaxi do mato, aquela coroa dele. Aquele abacaxi selvagem, exatamente, né? Aquele tem uma coroa muito grande, dentro daquela coroa tem uma fibra muito resistente, mais biodegradável, que tem um apelo ecológico muito grande, que já se concluiu a pesquisa, que na última terça-feira eu tive a graça de fazer o lançamento da pesquisa finalizada lá dentro do CBA, quando já tinha algumas empresas interessadas neste produto. Porque é bom que se diga o seguinte, o Centro de Bionegócios, ele tem um critério. Cada pesquisa que for processada dentro do CBA, ele tem que ter a matéria-prima, a pesquisa, o produto e o negócio. Ele vai investir naquilo que vai gerar emprego no final da cadeia. Por exemplo, vou dar um exemplo simples aqui, nós vamos começar já uma pesquisa em andamento para processamento de óleo do pau-rosa a partir das folhas. E ele vai sair dali a essência, só que essa essência tem que virar perfume e o perfume tem que ser fabricado aqui na Zona Franca de Manaus. Para não se tornar utópico, né? Aquela pesquisa que nunca chega que nunca ao seu termina, fim, né? E quando termina não tem razão de ser comercial. O CBA não, o CBA é um centro de bionegócios. A biotecnologia está envolvida aí dentro e o momento do planeta nos favorece. Nós temos aqui preservado 97% da nossa floresta, que é a chamada farmácia do mundo. É para aí que vai caminhar a humanidade, para que a gente possa, e a gente espera daqui a alguns anos, estar podendo oferecer muito para o nosso povo, para as próximas gerações, a partir desse início aqui. Eu costumo dizer que ele chegou com 100 anos de atraso, porque se nós tivéssemos tivéssemos o CBA lá em 1890, quando a gente iniciou o processo da riqueza da borracha, nós não teríamos perdido as nossas seringueiras, nem o nosso produto lá para a Ásia, como a gente perdeu. E muito mais patentes já reconhecidas, gerando fruto, gerando renda, né, Exatamente, exatamente. Então, tem uma dinâmica que está desenhada para este CBA. Uma dinâmica que é a dinâmica em que o CBA vai poder caminhar para e passo, juntamente com as empresas já instaladas e outras que queiram vir do mundo inteiro, do Brasil e do exterior, para se instalar aqui, para fazer a fabricação daquilo que a gente tem. Vai se discutir que não tem escala, que não tem... Isso é outra discussão. O importante é que tudo que vai entrar no CBA vai gerar emprego e renda no final da cadeia do processamento. O senhor assumiu a superintendência da SUFRAMA em meio à discussão cada vez mais forte com relação à reforma tributária. E como legislador também, na última legislação, como deputado federal, também participou de outras discussões. E nós temos agora no grupo de trabalho, que finalizou agora essa semana, né, o seu relatório, deputados amazonenses que vieram aqui já e visitaram já na sua gestão, né? Como é que foi a participação da SUFRAMA
em tentar abrir os olhos, né, do Brasil inteiro para a importância do nosso modelo, das nossas peculiaridades? A SUFRAMA funcionou neste momento como um órgão técnico de assessoramento à nossa bancada e continua trabalhando nesse sentido, com seus economistas e administradores, que são muito capacitados, doutores muito capacitados nisso, que tem muita vivência dentro dos incentivos fiscais que a gente viveu os últimos 50 anos. Eu tive a oportunidade de ser presidente da Comissão de Indústria e Comércio da Câmara e participei como membro titular da comissão que estudou o início desse debate a respeito da reforma tributária, da PEC que tramitava na Câmara dos Deputados. Então, nós trabalhamos como assessoramento técnico aos nossos parlamentares. Estamos muito bem representados. Nossos parlamentares, o deputado Sidney, o deputado Adair e o deputado Saulo, que eram os 3 parlamentares com assento titular na comissão, que entregou seu relatório esta semana. Nós seguiremos nesse debate agora, porque nós recebemos o relatório aponta para o favorecimento das nossas vantagens comparativas, ao entendimento geral de que as vantagens comparativas da Zona Franca de Manaus deverão permanecer para que não haja nenhum problema com as nossas empresas que estão instaladas aqui, nem com esse modelo que é extremamente vitorioso, Neto, um modelo de desenvolvimento há 50 anos, ele faz tudo certo, tudo de forma correta, integrou aqui essa região acima do Brasil, a região norte como um todo, mas a gente não tem ainda o texto, a proposta efetiva que vai ser votada. São então, diretrizes, né? Exatamente, o que está lá posto no relatório são diretrizes e a gente, claro, espera que o relatório, que o texto traga a PEC. Nós estamos garantidos na Constituição. E é necessário que a gente tenha as garantias, continue com as nossas garantias na Constituição. E a criação de um fundo também, né, para ajudar os estados. Claro que sempre depender de recursos de fundo é complicado. A gente quer os nossos empregos aqui, a manutenção dos nossos empregos. Exatamente. A gente discute vários modelos. Eles estão falando de cashback, estão falando de fundo, estão falando de uma série de alternativas que fosse compensatório, que compensasse os incentivos, né, que a gente tem no momento e essas vantagens que a gente tem por estar aqui na nossa região. O que nós queremos manter é nossas vantagens. E nós torcemos muito para que o conjunto do governo e próprio do Congresso já discuta um texto que possa nos manter as garantias que nós já temos explícitas e escritas na nossa Constituição. Bosco Saraiva, superintendente da SUFRAMA, aqui no Band Entrevista. A gente vai fazer uma breve pausa, 2 minutos, a gente está de volta. De volta com o Band Entrevista aqui na tela da Band Amazonas, recebendo o superintendente da SUFRAMA, Bosco Saraiva. Superintendente, falando agora, olhando para frente, o senhor assumiu a SUFRAMA há pouco mais de 30 dias, né, já teve uma reunião do CAIS com projetos aprovados. Quando se olha para o nosso futuro, né, a gente sempre tem ameaças com relação ao nosso modelo. O que deve se vislumbrar no futuro para que a gente mantenha o nosso status de um modelo sustentável? Primeiro que a gente tem que manter o que a gente tem. Nós demoramos muito tempo, nós atravessamos muitas tempestades, mas mantivemos o modelo que a gente tem atualmente intacto, produtivo, com alta qualidade tecnológica. Isso a gente precisa manter. Não há nada no mundo que proíba a gente de fabricar o que a gente fabrica hoje. Este pensamento presidiu exatamente aquilo que está na Constituição. Então, nós precisamos manter o que a gente tem e a gente trabalha diariamente para isso. As 2 reuniões do CAIS, Conselho de Administração da SUFRAMA, foram positivas nesse sentido, porque aprovou novos projetos, fábricas novas que se implantaram aqui no nosso polo industrial, gerando emprego, gerando mais oportunidades aqui no nosso PIN. Mas nós temos que olhar o futuro mais à frente. O futuro mais à frente é o investimento em P&D. Aquilo que a gente tem de recursos
como eu disse há pouco, que são recursos bilionários, para que a gente possa pesquisar e desenvolver e transformar em negócio aquilo que efetivamente só nós temos. Por exemplo, os fármacos, os cosméticos, muita coisa que já foi pesquisada e desenvolvida pelos institutos que aí já estão implantados há muito tempo, como é o caso do INPA, já pesquisou muita coisa, ficou na pesquisa, agora isso deverá ser recolhido e que vai ser processado para que a gente possa industrializar. Em qual escala, como eu disse há pouco, isso a gente vai discutir mais à frente, mas ele deverá ser industrializado. Isso requer que haja muito investimento e esse investimento chegará no interior do Estado. Ah, Bosco, mas como é que isso vai chegar no interior do Estado? Porque nós precisamos formatar toda a cadeia, todo recurso que sair. Por exemplo, do CBA, que é a grande nave-mãe produtora desses pensamentos novos, dessas pesquisas, ela tem que agregar esse valor e esses recursos, 30% deverão ser implantados lá onde está o produto que a gente precisa, a matéria-prima que a gente precisa para desenvolver os novos produtos. Superintendente, deixa eu pedir para o senhor só recapitular um pouco. Quem está nos assistindo aqui, uma audiência muito privilegiada, muita gente está entendendo o que o senhor está explicando, mas só para recapitular para quem não entendeu ainda, a questão do recurso do PID. As empresas já instaladas aqui no polo industrial, que trabalham com a informática, né, do setor de informática, eles precisam destinar um pouco do seu faturamento para que forme aqui as nossas cabeças também. Né, Perfeitamente. Queria que o senhor explicasse um pouco mais para quem está em casa. O polo de informática no estado do Amazonas, aqui no polo industrial de Manaus, ele é responsável por 28% do faturamento do polo industrial. O faturamento do ano passado foi 174 bilhões. Então, deste faturamento do polo de informática e algumas também de PPB, que não fazem parte do polo, mas que eles têm na aprovação dos seus projetos a obrigação de investir em pesquisa, eles precisam deixar 5% do seu faturamento bruto para investimento em pesquisa, ciência e inovação, desenvolvimento de novos produtos e novas tecnologias, assim como investimento na preparação de mão de obra. Porque, veja, nós continuamos com problema de formação de mão de obra. Para que não tenhamos só apertadores de botões aqui, né, como a gente falava antigamente, na questão de linha de montagem, para que a gente forme cabeças também. Capital intelectual, melhoramento, aprimoramento das técnicas de nível médio, de ensino superior, voltado exatamente para aquilo que é a nossa vocação, para as indústrias que estão instaladas. Então, isso também é possível, isso é alcançado por esse recurso que é do PID. Esse recurso, durante 2023, está previsto um investimento algo em torno de 2,3 bilhões, 2 bilhões e 300 milhões de reais. É muito recurso, por isso eu tenho uma preocupação muito grande. Que volte isso, né? Exatamente, e que haja transparência e controle. Transparência e controle. É possível, é necessário que haja transparência, que todos saibam, os políticos, os empresários, os jornalistas, todos acessem lá o site da SUFRAMA e possam olhar lá onde está sendo aplicado aquilo, qual é o valor e qual deverá ser o resultado daquilo, para que a gente possa, com esse tipo de atitude, fortalecer mais a SUFRAMA, deixar cada vez mais forte a SUFRAMA. São essas ações que vão fortalecer a SUFRAMA, eu tenho um convencimento disso. E também facilitar os órgãos de controle, TCU, CGU, AGU, que possam acompanhar a gestão da SUFRAMA dia a dia, de forma que ela esteja sempre na linha do desenvolvimento e interesse da nossa coletividade. E só para, de repente, citar um exemplo de como isso está retornando, de como esse recurso do PID está retornando para a população, o senhor citou o CBA, né, várias pesquisas que nascem ali. Tem cerca de 80 institutos que estão cadastrados junto ao comitê, chamado CAPDA, um comitê de acompanhamento dos recursos do PID. E esses que já
conseguiram acessar esse dinheiro já há cerca de 1.040 projetos em andamento. A maioria deles tem segredos industriais, não se pode revelar o que é, porque há concorrência entre as empresas, evidentemente. Isso está previsto também nos contratos que eles têm esse segredo guardado. É bom que se diga, Neto, que a SUFRAMA não tem ingerência sobre a distribuição desse recurso. Esse é um dinheiro que é de posse da empresa, que tem obrigação de aplicar e que conversa com os institutos. O instituto vai lá oferecer um projeto para a empresa, ou a empresa vai buscar o instituto de pesquisa para que ele desenvolva um determinado produto para ela, uma inovação nos seus produtos, e a SUFRAMA somente fiscaliza a aplicação correta desses recursos oriundos da Lei de Informática. E a sua intenção, além de fiscalizar, da transparência também? A transparência em primeiro lugar, né? É preciso que toda a gestão pública, foi assim por onde eu passei, na SUFRAMA não será diferente. Nós estamos trabalhando exatamente os programas, os novos sistemas de TI, tecnologia da informação, para que a gente possa oferecer à população, de uma forma geral, essas informações. Porque tem uma coisa assim, ó, o empresário que quer desenvolver um produto novo, muitas vezes ele tem dúvida de fazer o investimento para aquilo. Ora, se ele sabe que é aqui, tem recurso para isso, que ele não precisa botar o dele, do lucro dele, da empresa dele, mas que ele está interessado naquele produto, ele virá instalar a fábrica aqui. E é aí que entra o CBA. Ele pode ir lá, pedir ao CBA uma pesquisa para determinado produto que tem mercado. Ele vai dizer, olha, aqui tem mercado para esse tipo de água. E eu queria, portanto, que você desenvolvesse essa pesquisa, porque quando chegar aqui na etapa do produto, eu pago a patente e passo a fabricar esta água e vou gerar tantos empregos, 100, 200, 1.000 empregos aqui na nossa região. É simples assim, é assim que a gente quer que funcione e é isso que a gente quer que todo o povo da nossa região perceba. Não só do Amazonas, nós estamos falando também que esses recursos que deverão ser distribuídos através do CBA também para pesquisas em Rondônia, Roraima, Acre e Amapá, que são nossos irmãos que compõem o conjunto da SUFRAMA. Superintendente, como é que o senhor encontrou a SUFRAMA relacionada a recursos humanos? Como é que a gente está de pessoal para tocar todos esses projetos? Infelizmente, nós perdemos muito, porque o nível salarial da SUFRAMA hoje não é bom. Nós temos excelentes técnicos, grandes pensadores, administradores, contadores, economistas do mais alto quilate, que lamentavelmente tiveram seus salários muito depreciados. Houve uma perda de poder aquisitivo muito grande nos últimos anos, que já iniciou-se uma restauração agora, eles já receberam uma reposição de 9% que já foi dado pelo presidente Lula. E nós estamos trabalhando no sentido de reaver esta capacidade de realizar um concurso para 200 vagas, que já está a solicitação no Ministério, para que a gente possa renovar os nossos quadros e fortalecer cada vez mais a nossa SUFRAMA. De primeira já fez solicitação, então, para um concurso ou já estava? Já está posto. A bem da verdade, eu recebi isso já este ano. O superintendente que me antecedeu, que é funcionário da casa, o Marcelo, adiantou essa solicitação feita por todos, construída por todas as mãos dos técnicos da SUFRAMA, já está no Ministério. Me compete agora só reforçar para que a gente possa realizar o mais breve possível esse concurso, oferecer 200 vagas para os nossos jovens daqui do Amazonas e região e que a gente possa tocar a SUFRAMA para frente com altivez. O senhor passou muito tempo em Brasília, tem muito conhecimento lá, político. Como é que está sendo esse início, desde da sua indicação, posse, até agora? E como é que está sendo as conversas para poder fazer o seu trabalho? Pois então, Neto, foi natural. Eu tenho todo o apoio da nossa bancada, então, os 3 senadores, os 8 deputados, são todos bons companheiros. Muitos amigos meus que estão ainda, que permaneceram, a metade da bancada de deputados ficou lá, tanto que eu tive a graça de ter a indicação de forma unânime,
da bancada, que eu estive na bancada, não é uma coisa muito fácil. Claro, esse é um laurel com relação à SUFRAMA, um dos maiores que eu posso levar, porque a indicação foi unânime, não houve nenhuma divergência dos meus amigos, serei sempre grato por isso, mas isso aumentou minha carga de responsabilidade. Isso. Então, eu lamento que o dia só tenha 24 horas, porque a gente precisa trabalhar mais, precisa ter umas 40 ou 48 horas. Eu tenho que trabalhar muito para poder corresponder à confiança dos meus colegas. Por isso estamos aqui domingo a essa hora conversando com você aí de casa. Superintendente da SUFRAMA, Bosco Saraiva, muito obrigado pela sua entrevista, presença aqui na Band. E agora, tamanha responsabilidade que lhe foi passada, como é que o senhor quer deixar a sua marca? Transparência e controle. Essa é a marca que eu quero deixar de um trabalhador do distrito que virou superintendente. Então, rogo a Deus que me mantenha saudável, agradeço a confiança dos meus colegas, dos empresários que também me aceitaram de braços abertos, dos funcionários da SUFRAMA que formaram um time comigo para agarrar a SUFRAMA, levar ela de volta aos píncaros, percorrer a Amazônia como um todo. Essa é a SUFRAMA que a gente precisa. Agradeço a oportunidade, Neto, e a oportunidade de estar aqui sendo assistido pelos telespectadores do Band Entrevista. Uma boa noite a todos. Muito obrigado. Próximo compromisso já a partir dessa segunda-feira. Tem aí a agenda de cabeça para a gente. Eu vou ter um encontro com o vice-presidente Geraldo Alckmin, ministro, na terça-feira, terça e quarta-feira no Congresso Nacional. Volto para Manaus, na outra semana vou até a Sudã e ao Baza, depois sigo para o Macapá. Agora eu serei um andarilho da SUFRAMA para que a gente possa tocar a SUFRAMA para frente como ela merece. É isso, Bosco Saraiva. A gente vai estar próximo ao superintendente também, porque a partir de agora a reforma tributária começa a ganhar corpo, andar, a previsão de votação já no mês de julho, e a gente precisa sempre da opinião do superintendente Bosco Saraiva, porque são os nossos recursos, é a nossa Zona Franca aqui que está com o seu futuro também em jogo com essa reforma tributária. Mais uma vez, muito obrigado você de casa que ficou com a gente até essa hora aqui no Band Entrevista. No próximo domingo a gente está de volta. Até lá!